No vídeo de hoje, você vai ver tudo o que você precisa para fazer seu primeiro voo IFR. Vamos fazer o Code and Arc do Cessna 172 e planejar uma rota IFR direto no Garmin G1000. A gente vai configurar o piloto automático e voar até o pouso por ILS, tudo de forma direta e simples. E aí, comandantes? Bem-vindos ao Só Taxiando. Este é o canal de Flight Simulator, onde a gente vai explorar juntos a nossa paixão por aviação, de forma descontraída e descomplicada, sem purismos, sem cobranças, no seu tempo, do seu jeito. Então fique com a gente e bora voar? E aí, comandantes, prontos para fazer seu primeiro voo IFR? Então, a gente está aqui com o nosso Cessna 172, a gente está no aeroporto de Viracopos. O tempo, como vocês podem ver, está bem feio, isso está de propósito, porque a gente quer fazer um voo IFR, que é um voo de regras por instrumentos, então a gente não vai ter o visual para o voo. Então, nada melhor do que fazer isso num ambiente bastante nublado, com bem pouca visibilidade, também final de tarde, então assim, condições de visibilidade bem ruins, né? Antes da gente começar aqui, falando rapidinho para vocês as diferenças, né, entre VFR e IFR, né? O que quer dizer isso, essas letrinhas, né? VFR significa Visual Flight Rules, ou regras de voo visual, e IFR, Instrument Flight Rules, ou regras de voos por instrumento, tá? Essas duas modalidades, como o próprio nome diz, uma é para voo visual, a outra é para voo por instrumento. Qual é a diferença, né? No voo visual, você imagina que você vai fazer um voo, tá, como se você fosse dirigir o seu carro para ir num lugar onde você já sabe onde é, e que você passa por uma esquina, você tem a referência de qual esquina você vai passar, de que rua você vai. Assim também funciona o voo visual, o voo VFR. O voo VFR ele é feito através de referências visuais. É você, os seus olhos e o ambiente externo. Então você vai se guiar por rodovias, por rios, por montanhas, por cidades e através dessas referências visuais é que você vai fazer o seu voo, tanto na saída quanto na chegada. Nos voos visuais, a gente tem também alguns procedimentos que são para voos visuais, né? Quando você chega num aeroporto, por exemplo, para aterrissar com um voo visual, você vai ter que conhecer ali o circuito de tráfego daquele aeroporto, né? De que lado que vai ser a perna do vento, como que você vai fazer a aproximação, tudo isso você consegue ver através das cartas. Mas você sempre voa sem auxílio dos instrumentos e você sempre voa olhando o ambiente externo. Esse é o parâmetro de voo visual, tá? No voo por instrumentos, não. No voo por instrumentos, você, claro, vai usar da sua percepção, vai usar da sua visão no ambiente externo para você se orientar, se localizar também, mas em situações como a de hoje aqui, por exemplo, você não vai ter como contar com a sua visão, né, com o ambiente externo. Então você vai ter que confiar nos instrumentos, tá? E o avião, ele tem vários instrumentos para te ajudar a te guiar. Como que você faz um voo por instrumentos? Você faz guiando por qualquer um ou por quaisquer vários dos instrumentos que você tem. Por exemplo, você pode fazer um voo guiado pela sua bússola, né? Você entra no seu avião, você olha no mapa, você vê que o seu destino está a X graus de bússola, você vai colocar ali a bússola e você vai seguir a bússola, ou vai pedir para o piloto automático seguir a bússola, né, que é o modo heading, né, do piloto automático, e você vai seguir a bússola. Você pode seguir orientações via instrumentos de rádio, como os VOR, como os NDB. A gente pode fazer também uma navegação vetorial, né, que é aquela que o controlador de voo te enxerga lá no radar primário dele e te passa vetores, né, ou seja, vai te passar uma proa para você seguir a partir daquele ponto onde você está, onde ele te localizou no radar primário e dizer para onde você tem que ir. Então tudo isso é navegação por instrumentos, tá? Hoje a gente vai fazer a navegação por instrumentos da forma mais moderna que existe, tá? Que é através do GPS, né?
depois que foi criado o GPS está no mundo inteiro, a gente não precisa de cobertura de radar, a gente não precisa de sinal de VOR, de NDB, não precisa de nada disso, basta ter o sinal do GPS que você consegue chegar no lugar. A ideia é a gente decolar aqui de Campinas, é um voo curtinho, tá? Viracopos, Congonhas, e a gente aproximar em Congonhas e pousar usando o ILS. O ILS, como o próprio nome diz, Instrument Landing System, é um sistema de auxílio ao pouso através de rádio, né? Quando estiver alinhado com a cabeceira, nós vamos interceptar os rádios, né, do ILS, um que é do localizer, que vai dizer o rumo da pista, o outro é o glide slope, que vai dizer qual é a rampa, e a gente vai interceptar esse sinal que vai levar a gente para a pista, mesmo que não haja visibilidade, ok? Então essas são as diferenças. O voo ele tem que ser IFR ou VFR? Não, um voo IFR ele pode ter alguma seção nele VFR, está decolando de um lugar onde o tempo está muito bom, você decola em VFR e, a partir de um certo ponto, você faz seu voo através de instrumentos, tá? Bom, vamos começar aqui fazendo o nosso walk-around aqui do Cessna. Ele é bem simplesinho, né? É só você vir aqui. Primeiro, você tira os calços. Aí aqui, você tira a tampa do motor, a tampa da porta estática. Aqui em cima já tem a cobertura do pitô. Ok? Shift C, a gente entra na cabine. Bom, agora para a gente ligar, né, o Cessna 172, primeiro passo, a gente vem aqui no seletor de combustível, ele vai estar para o lado esquerdo, a gente coloca ele em ambos, a gente vem aqui na manete da mistura e coloca ela em 100%, e na manete de potência, coloca ela perto de 25%. Em seguida, a gente vai lá na bateria, coloca ela em armar e a gente vem aqui no master de bateria e alternador e a gente liga. Pronto, já temos luz dentro da cabine. A gente vem aqui e liga a bomba de combustível, espera um pouquinho, desliga a bomba de combustível. A gente vem aqui no magneto e coloca ele na posição partida. O avião ligou, a gente volta o nosso manete para a posição idle. Aí a gente liga aqui as luzes, a gente finalmente liga o barramento dos aviônicos e a gente está pronto. Bom, próxima etapa aqui, a gente vai fazer o planejamento rapidinho do nosso voo. Eu vou entrar aqui no tablet, tá? A gente tem que fazer o planejamento aqui no tablet, porque é daqui que a gente manda para o controle. Como é um voo IFR, o controle de tráfego vai ter que estar acompanhando a gente, tá? Ele criou aqui uma rota, vamos ver. Tá uma rota visual. Então, primeiro ponto, a gente vem aqui em detalhes do voo e diz, olha, nosso voo vai ser IFR, tá? E aqui, a partida, ele colocou aqui uma partida VFR. Eu vou colocar aqui uma partida direta. Tá? E na chegada, ele também está com o procedimento aqui VFR. Eu vou alterar. Deixa eu conferir aqui as pistas. Pista 15. Colocar aqui altitude de cruzeiro no automático. Ele vai colocar aqui 0,70. Beleza. E aqui a chegada, pista 17 da direita, 197 direita. Então eu vou aqui alterar o procedimento, eu vou querer usar aqui esse LS X-Ray da 197 direita, com essa transição nesse ponto Ludwig, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem como ficou. Ó. Ludwig. A gente vai em linha reta até esse ponto Ludwig, do Ludwig ele vai vir para Gersu, e desse Gersu já vai interceptar o ILS para a gente fazer o pouso aqui em Congonhas, tá? Então, vamos voltar lá. Eu vou enviar só para o controle de tráfego aéreo, tá? Não vou mandar para aviônicos, não. Pode ser que ele mande para os aviônicos, mas a gente chega lá e apaga e faz de novo, tá? Pronto, a gente vai aqui, Shift 2 para o MFD, tá? Que é onde a gente vai começar a desenhar o nosso plano de voo. Ele está limpo, tá? Ele está vazio, não tem nenhum plano de voo aqui.
Deixa eu só centralizar ele um pouquinho melhor aqui para ficar mais fácil de operar, porque eu vou abrir aqui ao lado o meu tablet para eu poder copiar aqui, ver se o plano de voo está certinho. Tá? Para criar um plano de voo no MFD do Garmin G1000, primeira coisa, você clica aqui em Flight Plan, FPL, ele vai mostrar que tem um Flight Plan em branco. Tá? Você vai usar sempre esse botão aqui do FMS, tá? Ele tem 2 knobs e você pode clicar nele também. Para clicar, você clica com o botão direito do mouse, tá? Não com o botão esquerdo. Então eu vou clicar aqui, ó, apareceu o campinho destacado ali. Esse knob aqui, quando você gira, ele vai mudando de campo. E esse aqui vai digitando os caracteres. Vou mostrar para vocês como é que é. Ó, se eu giro aqui, ó, tá vendo? Ele vai para o próximo. Aí já estou nesse campo que é onde eu vou digitar a origem, eu já começo a girar aqui, ó, ele já abre ali para eu digitar. Nossa origem é Viracopos, então é Sierra Bravo, Kilo Papa. Então eu giro aqui, ó, até aparecer ali o QRS, Sierra, aí eu giro aqui para o próximo, Alfa Bravo, próximo, vamos procurar aqui o Kilo, próximo, e Papa. Papa. Tá? Ele já apareceu ali, ó, aí tá de Viracopos. Tá? Eu clico aqui no Enter, aí ele vai pedir para eu escolher a pista. Eu, mais uma vez, giro aqui no knob pequeno, tá ali o None, ele vai girar, vai aparecer, ó, 15 ou 33, eu estou partindo da pista 15, e eu aperto Enter, e aperto Enter mais uma vez. Pronto, a partida Runway 15, tá? De Sierra Bravo, Kilo Papa. Ok? Então, próximo passo, vamos definir agora o nosso destino. Ó, vem até aqui no destino, né, na parte de baixo, tá? Do destino. E, vamos lá, nosso destino é Congonhas, é Sierra Bravo, Sierra Papa. Então, vamos lá. Sierra Bravo, Sierra e, por último, Papa. Pronto, apareceu já ali a Ita de Congonhas, aí você clica em Enter. Mais uma vez ele vai pedir para escolher a pista, você vai girar aqui, tá? A gente quer a 17 da direita. E Enter mais uma vez. Enter mais uma vez. Pronto, se você olhar aqui, ó, ele já criou uma rota. Ó, esse knob aqui, ele é o zoom, tá? Ele já criou uma rota em linha reta aqui entre os dois, tá? Na saída, eu não preciso fazer nada, porque é uma saída aqui reta, uma direta, mas lá na chegada eu preciso colocar o meu procedimento, né? Que o procedimento de aproximação que eu coloquei aqui foi esse, ILS 17 da direita, X-Ray, com transição em LUVD. Tá? Como que eu coloco isso lá? Tá? Eu venho aqui em procedimentos, tá? E vou girar aqui o knob até selecionar, já está ali selecionar approach, é o que eu quero. Então eu venho e clico em Enter, e ele vai mostrar todos os approaches disponíveis ali. Coincidentemente, o primeiro já é o ILS X-Ray 17 da direita. Então é esse que eu quero. Eu vou e aperto Enter mais uma vez. Ele pede qual que vai ser a transição, se vai ser por vetores, se vai ser no ponto Congo ou no ponto LUVD. A gente vai no ponto LUVD, então eu giro aqui até o ponto LUVD e seleciono o Enter. Ele pede aqui o mínimos, eu não vou colocar, deixar em off. E se você continuar girando aqui, você vai ver todos os pontos, tá? Em que ele vai passar até chegar na pista, tá? A pista está aqui, isso aqui é em caso de arremetida. Aqui qual é o rumo que ele vai estar seguindo em cada um desses trechos e quantas milhas náuticas ele vai estar seguindo em cada um desses trechos, tá? Eu continuo girando aqui até o final e coloco em Activate, Enter. Ele vai dizer que não está aprovado para GPS porque esse trecho é um trecho ILS que é guiado por rádio, não é guiado por GPS, mas aqui você simplesmente dá Yes e o plano de voo está
Pronto aqui, ó. Saída SBKP, Serra Bravo Kilo Papa, pista 1 no 5, e em seguida os pontos que ele vai fazer até chegar no ILS X-Ray da pista 1 no 7 da direita em Congonhas, tá? Eu simplesmente venho aqui e clico em Flight Plan e eu tenho aqui agora o meu plano de voo exatamente igual ao plano de voo que eu tenho aqui, ok? Tudo pronto. Agora eu só vou fazer aqui a fonia para antes de começar a configurar o piloto automático, ok? Vou entrar aqui no 0. Primeiro a gente ajusta o delivery, né, que aqui ele chama de permissão. Solicitar permissão IFR, ele já viu que o meu voo IFR, né? Então, solicitar permissão Campinas, IFR. autorização de tráfego. Cessna Papa Tango Papa 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 em IFR para Congonhas, pronto e na escuta. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Está liberado para o aeroporto Congonhas. Como arquivado, pista 15. Suba para 5.000 e mantenha espere 7.010 minutos após a decolagem. A frequência de partida é 126.15. Transponder 0207. Perfeito, ó. Com as informações que ele me passou. Pista 15, como eu já tinha pedido, falou que é para eu subir até 5.000 e manter e esperar 7.000, ou seja, ele vai me liberar depois para eu subir para os 7.000, tá? Deixa eu cotejar aqui, antes que ele reclame. Cessna Papa Papa Papa, responda. Ele reclamou. Vamos lá, vamos cotejar. Autorizado para Congonhas, como arquivado, pista 15. Suba para 5.000 e mantenha espere 7.010 minutos após a decolagem. A frequência de partida é 126.15. Transponder 0207. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Cessna Papa Papa Papa. Leitura correta. Contate o solo em 121.9. Good day. Então, vamos ver as informações aqui que ele me passou. 5.000 pés e aguardar os 7.000, tá? O transponder, ele me passa, tá? O Flight Simulator aqui, ele já joga o transponder automaticamente aqui, tá? Mas se você estiver voando um avião de verdade, ou se ele não fizer isso, aqui no PFD, no XPDR, aqui você consegue colocar qual é o teu transponder, tá? Bom, então vamos lá configurar o nosso piloto automático. Bom, ele falou, vamos ligar aqui primeiro, o Flight Director. Então, vamos ver qual é a altitude, 5.000, então eu vou colocar aqui 5.000. Aqui vamos voltar para 5... Opa. Pronto, 5.000 pés, tá? Eu vou seguir o modo de navegação, colocar ali nave, GPS, tá? E eu quero a minha subida em Flight Level Change. Quem viu o nosso vídeo com as dúvidas viu a diferença, né? Por que a gente sobe sempre usando FLC e desce usando VS, né? Ele setou que o FLC é 0 nós, não é 0 nós, né, gente? A gente vai usar aqui a nossa velocidade Y, que é a velocidade de melhor subida, né? Para o Flight Level Change. Então, vem aqui nesse Nose Up até 74 nós. Então, Flight Level Change 74, tá? Para evitar que ele faça alguma manobra brusca logo da decolagem para seguir o GPS, isso aqui eu sempre faço por segurança, tá, gente? Mas é um costume meu, você pode fazer se quiser. Eu sempre venho na proa e eu alinho a minha proa com a mesma coordenada do GPS. Então o DTK, que é o do GPS, está aqui 169, eu vou colocar a minha proa com 169 também. Ó, 169. E vou ativar o modo proa. Tá? Depois que decolar, ele vai estar estabilizado no modo Pro, então aí eu vou e mudo para o modo GPS. Eu prefiro fazer assim, que ele evita fazer manobras bruscas para poder localizar o GPS. Às vezes o GPS, o sinal está aqui aproximando por esse lado, ele vira para o outro lado e faz um giro completo para poder encontrar o GPS. Então, está tudo certinho, a gente já pode então solicitar o táxi. Tá? As luzes estão acesas, só acender aqui. Pitou, tá tudo certinho. Setar aqui o meu parâmetro. Ok. Então vamos solicitar o táxi. A gente vai contatar Solo, né? A gente contatou Delivery, agora a gente contata Solo, que é quem libera
o táxi. Aí aqui, segundo, solicitar IFR para táxi. Solicitar táxi para IFR, mas tudo bem. Tradução errada aqui. Campinas Solo. Cessna Papa Tango Papa 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 com Quebec. Pronto para táxi. IFR. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Faça táxi para e mantenha-se antes da pista 15 via pista de táxi Mike Golf Delta. Contacte a torre em 18.25 quando estiver pronto. Cotejando. Em táxi. Mantenha-se antes da pista 15 via pista de táxi Mike Golf Delta. Cessna Papa Papa Papa. Bom, vou acender aqui a minha luz de táxi e vamos para o táxi. Solto o freio. A gente para sempre aqui antes da retenção. E vamos solicitar decolagem. A gente falou com delivery, a gente falou com solo, agora a gente vai sintonizar a torre e solicitar permissão para decolagem. Campinas Torre. Cessna Papa Tango Papa 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 pronto para partida em IFR. Pista 15. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. QNH 1013. Autorizado para decolagem, pista 15. Autorizado para decolagem, pista 15. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Bom, podemos decolar, entrar na pista. Flap está certo. O piloto automático está setado. Eu não vou nem parar. Eu vou fazer uma decolagem aqui já corrida. Vou dando motor aos poucos aqui. Agora sim, toga. V1, rotate. Subir aqui uns 10 graus mais ou menos. Posso tirar o flap. E acionar o piloto automático. Posso desligar as luzes de táxi. E agora ele está seguindo o nosso plano. Papa Papa Papa, contate Brasília Centro em 126.15. Good day. 126.15. Cessna Papa Papa Papa. Brasília Centro. Cessna Papa Tango Papa 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 está passando por 2.900 subindo a 5.000. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Brasília Centro. QNH 1013. Contato com radar. Continue para Luvi. Cessna Papa Papa Papa. Suba para 6.000 e mantenha. Espere 7.000. Suba para 6.000 e mantenha. Espere 7.000. Cessna Papa Papa Papa. Então, vocês viram que eu falei com delivery, falei com solo, falei com torre, agora estou falando com centro, né, que é quem controla os aviões em rota, né. O centro aqui já me mandou, já me liberou para 6.000, né, então como o avião ainda está em subida, eu mantive aqui, eu só mudei aqui a altitude para 6.000 e ele vai continuar nesse flight level change, que ele vai mantendo a velocidade de 74 nós, enquanto ele vai subindo de acordo com o possível, né, com o que a potência do motor permite, até os 6.000 pés, que é o novo alvo que eu coloquei aqui. Provavelmente mais à frente ele vai pedir para subir para 7.000. Vocês podem ver que eu aqui no MFD que eu estou um pouquinho fora da rota porque eu estou seguindo aquela proa, tá? Cessna Papa Papa Papa. Suba para 7.000 e mantenha.
Suba para 7.000 e mantenha. Cessna Papa Papa Papa. Ó, já me liberou 7.000, então venho aqui e coloco 7.000, tá? E eu vou agora ativar aqui o modo nave. Ó, vocês viram que apareceu aqui e o nave está em espera, porque eu estou longe da rota, tá? E estou ainda em proa, tá? A minha rota ela está aqui à minha direita. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha proa um pouquinho mais para a direita, para que em algum momento ela cruze a rota. No momento que ela cruzar ali a rota, ela vai mudar aqui de heading para GPS. Eu vou tirar aqui os auxílios visuais. Olha, já interceptou. Você vê que ele faz uma manobra meio brusca, né? Não precisava nem girar tanto, né? Para tentar achar o GPS. Mas aí agora ele tá alinhando. Eu vou tirar aqui os auxílios visuais, tá, gente? Que ele faz aquela rota, né? Mostra os pontos. Eu quero que a gente fique às escuras mesmo para vocês verem como o voo IFR funciona. O Garmin G1000 ele tem, né, esse Synthetic View, né, que ele mostra no PFD essa visão do terreno, né, a rota lá em cima, né? Então, assim, você ainda tem alguma orientação visual, mesmo que seja através de virtualização. Ó, a gente está voando sem referência nenhuma. A nossa única referência aqui para o avião são os instrumentos. Ó, ele está chegando perto dos 7.000, que é o nosso objetivo, né? Nosso nível de cruzeiro. A gente tem que ficar atento, tá? Porque no fim dessa subida, quando ele começar a voar nivelado, eu estou com potência total aqui, né? E ele vai começar a acelerar, vai começar a andar mais rápido, então a gente tem que ficar de olho ali no velocímetro para manter a velocidade do avião aí em torno de 100, 105 nós, que é o ideal aqui. Ó, eu estou chegando aos 7.000 pés. Ó, o avião começa a nivelar e você vê que a velocidade imediatamente começa a subir. Eu já posso diminuir um pouco aqui o meu manete. Posso deixar a velocidade subir mais, até chegar ali um pouquinho acima dos 100 nós. E sempre de olho nas RPMs, tá? Para ele não passar ali da faixa verde. Um cruzeiro sempre faixa verde. Um ponto importante é, a gente sabe que a nossa descida, né, vai seguir o nosso plano de voo por instrumentos, tá? Esse plano de voo por instrumentos, vamos lá no MFD para a gente dar uma olhada. Nosso plano. Ó, no LUVD, a gente está a 7.000, ele já vai passar a 5.500 e depois descer para 4.700 até 4.020, que é aqui que ele intercepta o glide slope e começa a descer pela rampa do glide slope. Mas a gente já vai descer antes de chegar nesse ponto LUVD. Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso primeiro, né, eu estou com uma altitude setada aqui de 7.000, eu preciso tirar essa altitude daqui. Aí você pode colocar a altitude do aeroporto ou colocar 0, não faz diferença. É só para esse set de altitude não atrapalhar a sua descida automática. E eu vou ativar aqui o modo de navegação vertical. Você vê que ele ficou aqui em branquinho, porque ele está seguindo essa altitude. E ele, assim que ele chegar no momento certo, ele vai ativar essa rampa vertical. Qual é esse momento certo, né? Vamos voltar lá no MFD, que eu vou mostrar para vocês. Sai aqui do plano de voo. Deixa eu ver se já dá para ver aqui, ó. Vou dar um zoom out. Não, ele está fazendo zoom in. Zoom out. Pronto. Ó, tá vendo esse ponto aqui, TOD? Ele não é um fixo, tá? Os nossos fixos estão aqui, tá? Ele aqui no plano de voo vai mostrar esses pontos TOD e às vezes vai mostrar também BOD, B-O-D, T-O-D, B-O-D.
O que isso significa? TOD significa Top of Descent, ou seja, o topo da descida. Significa que a partir deste ponto ele vai começar a descer, tá? Quando você encontrar em algum lugar, é que aqui não dá pra gente aproximar muito ainda. Papa, contate academia, aproximação em 122 decimal 4. Good day. Olha, agora tá pedindo para contatar aproximação. 122 decimal 4. Cessna Papa. Academia, aproximação. Cessna Papa Tango Papa. 7000. Cessna Papa Tango Papa. Academia, aproximação. QNH 1013. Contato com radar. Continue para Louvi. Pronto, já falei com a aproximação. Eu tinha falado antes, né, com o centro, que é quem controla os aviões em voo, né, em rota. Aí agora ele já me passou para a aproximação, porque eu estou chegando perto lá da aproximação. Então, quem cuida de mim na aproximação é a central de aproximação. Depois, ainda no final, ele vai mandar eu sintonizar torre, né, mais nesse ponto a aproximação. Voltando aqui, ó, o TOD significa que esse é o topo da descida. A partir daqui ele vai começar a descer. Em algum ponto ali na frente, vocês vão ver que vai ter um BOD também, que é o lugar onde ele para de descer, né, e fica estável antes de fazer uma outra descida. Então, só para vocês saberem que é nesse momento, então, é que o VPAF, né, que é o caminho vertical aqui, ele vai ser ativado e o avião vai começar a descer. É super importante ficar atento com esse ponto, tanto com o TOD quanto com o BOD, porque no TOD você sabe que seu avião vai começar a acelerar, porque ele vai começar a descer. Então isso claro, neste avião que não tem autothrottle, você vai ter que tirar um pouco de potência. Quando chegar no BOD, quer dizer, ele terminou de descer e ele vai ficar nivelado, ele vai perder potência, então perder velocidade. Você vai ter que colocar um pouco mais de potência. O Garmin G1000, assim como outros aviônicos mais modernos, né, ele facilita muito a vida da gente em alguns pontos. Por exemplo, vocês lembram que eu só entrei lá e selecionei qual era o procedimento de aproximação que eu queria, que é aquele ILS X-Ray da pista 17 da direita, com aquela transição, e ele já seta o rádio para mim do ILS, né, automático. Se fosse um avião mais antigo, que não tem essa ferramenta, para eu pousar com o ILS, eu teria que ir lá no meu rádio de navegação, setar aquela frequência para quando interceptasse o rádio do ILS, o avião poder seguir o ILS, né? Nesse caso, que é um Glass Cockpit mais moderno, né, ele já faz isso tudo automaticamente. Vocês vão ver que no momento em que eu estiver chegando na aproximação, que ele vai automaticamente detectar para mim, ele vai automaticamente interceptar esses rádios. Cessna Papa. Mantenha proa e altitude atuais, aguarde ILS X-Ray, pista 17 right, a aproximação via transição Louvi. Liberado para Louvi. Mantenha proa e altitude atuais. Se espere a aproximação ILS X-Ray pista 17 right via transição Louvi. Liberado para Louvi. Cessna Papa. Cessna Papa. Contate São Paulo Torre em 118 decimal 35, quando estiver entrando na aproximação. Torre em 18 decimal 35. Cessna Papa. Olha que legal, a aproximação, como eu estou chegando aqui perto já do topo da descida, o TOD está aproximando, ele já me liberou o meu procedimento de aproximação. Você vê que ele fala, olha, espere a aproximação ILS X-Ray, pista 17 da direita, via transição LUVD, ou seja, ele já me liberou para poder fazer essa aproximação e já me transferiu para a torre, disse, olha, quando você estiver entrando na aproximação, você pode falar com a torre. Eu ainda não estou entrando na aproximação, então eu vou só sintonizar aqui a torre, tá? E vou deixar aqui na espera. No momento que eu estiver entrando na aproximação, que estiver passando ali pelo fixo LUVD, eu me anuncio para a torre.
Ó, eu estou chegando no top of descent. Vocês viram que aparece aqui, ó, um marcador vertical e ele vai começar a descer e vai começar a acelerar, né? Então eu já venho aqui, tiro um pouco de potência. Você vê que ele mudou do modo de altitude para o modo VPath. Ou seja, ele está seguindo então agora esse caminho vertical. Quem assistiu meu vídeo respondendo aos comentários, né, já viu lá quando eu falo da diferença entre FLC e VS, né? Eu falo que na descida, mesmo quando você usa VNAV, você está usando VS, né? Aqui ele está fazendo uma descida VNAV e você vê que ele está com uma velocidade vertical fixa, 600 pés por minuto. Então, na realidade, o VNAV é só um VS que está guardadinho lá dentro do seu plano de voo, né? E você está descendo aqui numa velocidade vertical constante. Se a gente aproximar aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem um BOD, tá? BOD, que é o Bottom of Descent. Ele vai esse percurso todo descendo até aqui. Quando chegar nesse Bottom of Descent, ele teoricamente continuaria voando nivelado. Só que esse ponto Uruta é exatamente o ponto onde a gente intercepta o glide slope, que é a rampa de descida. A gente vai interceptar o localizer mais ou menos aqui no Gersul, né? Então ele já vai orientar a gente na pista. Quando chegar aqui no Uruta, a gente vai interceptar o glide slope e desse ponto em diante a gente vai descer na rampa, não mais usando o GPS, mas usando o rádio do ILS. Tirar um pouco mais de potência, que está passar ali abaixo dos 105 nós. Ele já está curvando aqui no ponto Louvre. Aqui eu já posso me anunciar para a torre. São Paulo Torre. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. Chegando a 12 milhas noroeste por aproximação ILS-X Rei Pista 17 right. Cessna Papa Tango Papa Papa Papa. São Paulo Torre. QNH 1013. Aproximação ILS-X Rei Pista 17 right liberada. Aproximação ILS-X Rei Pista 17 right liberada. Cessna Papa Papa Papa. Bom, tem minha aproximação liberada, o pouso ainda não está liberado, mas a aproximação está liberada. Eu vou vir aqui no meu PFD, no meu piloto automático, e já vou aqui acionar o modo de aproximação. Quando eu aciono o modo de aproximação, você vê que ao lado do GPS apareceu o Lock de Localizer, e aqui ao lado do VPath apareceu o GS de Glide Slope. Eles estão aqui na espera, que no momento em que eu interceptá-los, você vai ver que ele vai piscar e vai entrar em ação. Mantendo aqui uma velocidade um pouco mais baixa, em torno de 90 nós, e a gente vai reduzindo a velocidade à medida que for se aproximando da pista, né? A gente vai preparando o avião, colocando flaps para a gente fazer o pouso. Você vê que a visibilidade aqui ainda é 0. A gente está chegando nesse ponto Gersul, ele começa a fazer a curva, vocês vão ver a mudança que vai acontecer quando ele interceptar o localizer. Ó, ele interceptou o localizer, você vê que aqui no HSI ele já mudou do GPS, que era a linha rosa, para o localizer, que é a linha verde, tá? Ou seja, ele já está voando orientado horizontalmente pelo localizer, mas ele ainda está naquele path de descida que a gente estava seguindo até o bode ali, né? Então ele continua descendo, ó. Esse diamante, esse losango verde que você está vendo aqui, ele representa a rampa do glide slope, do ILS. Ela ainda está alta para a gente, tá? À medida que a gente for avançando, vai chegar um momento em que ela vai vir descendo e ela vai cruzar aqui no meio. Quando ela cruzar aqui no meio, o GS, o glide slope, vai vir para cá e eu vou ter interceptado o glide slope. Diminuir um pouco mais a velocidade. Já posso colocar aqui flaps. Ó, o losango vai descendo, já está bem próximo ali da setinha, que é onde a gente está.
Cessna Papa Papa Papa. Vento calmo. Liberado para pousar, pista 17 right. Para pousar autorizado na pista 17 right. Cessna Papa Papa Papa. A torre me liberou para pousar na hora que o glide slope aqui interceptou, né? Na hora que a gente interceptou o sinal do glide slope, agora a gente está não mais naquela setinha rosa, a gente está seguindo aqui o losango verde do glide slope. Então a gente está tanto no localizer quanto no glide slope, então a gente está travado com o ILS, estamos indo na direção da pista mesmo que a gente não esteja vendo a pista. Vou colocar flap aqui para final. Aqui no Synthetic View do Garmin a gente já consegue ver a pista lá embaixo, né? Mas na vida real a gente não está vendo. Vou ligar aqui a minha luz de pouso, a minha luz de táxi. A visibilidade está bem ruim mesmo. Aqui eu já começo a ver um pouco dos prédios ali embaixo, mas a visibilidade ainda está bem prejudicada. Ó, já consigo ver ali a guia do ILS. Então eu sei que eu estou no rumo certo. Agora eu já consigo ter uma visibilidade melhor. Vou conseguir ver a pista antes de tocar. Aí já consigo ver a pista. Cessna Papa Papa Papa. Vire na próxima pista de táxi. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer o seu primeiro voo completamente IFR. Eu pesei bem a mão aqui no tempo, no clima, né, para ficar bem difícil. Vocês viram que, sim, a aproximação final, eu vi a pista nos últimos instantes. Talvez numa situação real, com um teto tão baixo, fosse um caso até de arremeter, tá? Porque eu deixei a visibilidade bem baixa mesmo. Então, o objetivo era esse, mostrar para vocês como que a gente consegue fazer um voo onde a gente não está vendo nada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Eu costumo responder nos próprios comentários, ou às vezes eu até faço um vídeo respondendo alguns comentários. Continue acompanhando o canal, dê uma curtida no vídeo, não custa nada, é de graça, ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marca lá o sininho para poder receber as notificações. E a gente fica por aqui depois desse vídeo em que a gente voou com o 72. A gente volta a ficar só taxiando, aguardando a próxima decolagem. Até mais!